Você pertence ao Rei dos Reis. Ele se entregou por você, para que você pudesse dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 6. Lucas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 5, desde o versículo 5. Lucas, capítulo 24, versículo 5. Você que nos assiste no nosso canal do YouTube, que Deus abençoe a tua vida. Tenha um excelente dia. Que essa Páscoa tenha sido um momento especial na presença do Senhor para você e sua família. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e faça com que essa palavra chegue ao coração de outras pessoas em nome de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu quero ler só até esse trecho. Meu Deus, fala aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Sente-se no seu lugar, em nome de Jesus. Por que procurar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive, ele reina. O nosso Senhor Jesus está vivo. Apesar de comemorarmos a Páscoa nesses dias, falando da morte e da ressurreição de Cristo, essa comemoração não começou em Jesus. Na verdade, a Páscoa que falamos hoje teve o seu ápice em Jesus. Mas a Páscoa começou lá no livro do Êxodo, 1280 anos antes de Jesus. Então, se você puder, volte ao livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 11. Isso aqui foi a instrução de Deus para o seu povo. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O povo vivia cativo mais de 400 anos, e Deus envia Moisés como libertador do seu povo. Depois do Egito ter provado o poder de Deus e ter vivido 9 das 10 pragas que viria, Deus anuncia a última praga, e ele diz que se não fosse obedecido o que Deus estava dizendo, todo o primogênito morreria na terra do Egito, que não restaria um primogênito se o que ele estava determinando não fosse ouvido. Aquela sentença, irmãos, era para todos que não obedecessem a Deus. Deus mandou uma sentença e aquele anjo da morte viria passando pela terra do Egito e destruiria a todos, inclusive o povo de Israel, que não obedecesse exatamente o que Deus disse. E Deus disse: olha, vocês vão pegar um cordeiro, tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, é cordeiro. Vocês vão pegar um cordeiro e vão sacrificá-lo na hora do sacrifício, no horário marcado do sacrifício.
É o mesmo horário que quando a gente vai ao Novo Testamento e encontra a Bíblia dizendo que Jesus entrega o seu Espírito a Deus, às 3 horas da tarde. O animal precisava ser morto, as pessoas comeriam da sua carne, e isso parece familiar para a gente, né? Essa é minha carne, esse é o meu sangue, façam isso em memória de mim. As pessoas precisavam comer a carne do cordeiro, e o sangue seria usado não para ser tomado, como fazemos na Santa Ceia, com o suco da videira representando o sangue, mas para passar nos umbrais da porta. O sangue do cordeiro era o sinal de que aquela família, de que aquela casa estava diante do Deus Todo-Poderoso, estava guardado em Deus. Quando a gente olha para as nossas vidas hoje, pensando no sacrifício de Jesus, é exatamente assim que Deus nos vê. Deus olha para o mundo e vê na tua vida a marca do sangue do Cordeiro. Ele vê o sangue de Jesus em você. Aquele cordeiro, aqueles cordeiros que 1280 anos antes de Cristo morreram, simbolizavam o sacrifício que Deus iria fazer pela humanidade. Depois desses dias, irmãos, a nação de Israel sai do Egito, depois desse dia. E Páscoa quer dizer passar por cima. O anjo da morte passaria por cima e não tocaria no povo de Deus. E eles comemorariam essa Páscoa, essa passagem, todos os anos. Depois desse dia, o povo sai do Egito, começa a viver no deserto, entra na terra prometida, e Deus derrama da sua graça, e Deus fala com o seu povo. O povo passa a viver um tempo especial na presença de Deus, porque profeta após profeta, Deus enviava os seus mensageiros para falar com o seu povo. Começou com Moisés, depois com Josué, e aí veio a sequência de cada um dos profetas. Deus usando dos seus servos para falar com o seu povo, até chegar a Malaquias, que a gente encontra coladinho ali no livro de Mateus. Mas apesar de estar tão próximo de Mateus, Malaquias viveu quase 400 anos antes do dia em que João Batista começou a falar, dizendo que ele era o caminho, ele era aquele que endireitava o caminho para o que viria. O profeta Malaquias fala sobre ele, sobre esse tempo. Mas entre o profeta Malaquias e os dias de João Batista, houve um silêncio. A Bíblia nos diz que Deus interrompeu esse contato. Não se ouvia mais a voz do Senhor através dos profetas. E é considerado um tempo em que a nação de Israel, o povo de Deus, começou a viver o seu pior tempo, porque não tinha a voz do Senhor falando. O povo fazia o que não devia, adorava o que não devia. Olha que já faziam essas coisas mesmo com os profetas, mas a coisa se intensificou no período em que Deus não falou com o povo. E 400 anos se passaram de Malaquias a João Batista, até que a palavra do Senhor nos diz que surgia no deserto da Judéia alguém pregando, vestido com couro, pele, roupa de couro, comia mel silvestre de gafanhoto. Ele pregava e falava: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ele começava a endireitar o caminho para Jesus. E quando a gente
Deus. Vendo a sexta-feira em que Jesus foi morto e sepultado, a gente encontra um período de silêncio de Deus. Não há registro nesses dias em que Deus houvesse falado com o seu povo. Não tem. Os discípulos correram, se trancaram, e eles oravam, mas a Bíblia não relata nada de que Deus falou com o seu povo. Houve um silêncio de Deus entre a sexta-feira e o domingo. Mas algo muito especial nisso é que Deus, no silêncio, Ele também opera. Muitas vezes nós estamos vivendo um tempo em que parece que Deus não está falando conosco. Muitas vezes estamos vivendo um período em que oramos e nos derramamos diante de Deus, falamos com Ele, clamamos a Ele, parece que não tem resposta. A gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Parece que estamos vivendo o conhecido sábado de aleluia. A gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Parece que nós estamos presos em uma tumba e uma pedra imensa está na frente e a nossa voz não é ouvida do lado de fora. Parece que estamos vivendo um tempo de abandono, de solidão, de desesperança. Porque quando a gente clama e a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a sensação que nos dá é de abandono, é de desesperança. Mas como eu disse, em meio a um silêncio que parecia ensurdecedor naqueles dias entre a sexta e o domingo, naqueles 3 dias, a palavra do Senhor nos fala do milagre de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 8, a palavra nos diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu triunfando às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 9: que significa subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. A Bíblia está falando de Jesus, que ele desceu às profundezas da terra enquanto havia um silêncio. E em 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, diz assim: por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. A palavra nos diz que Jesus desceu e pregou aos cativos. Enquanto ao mundo parecia um silêncio, enquanto para o mundo a voz de Deus não saía, Jesus falava do amor de Deus para os que haviam morrido. E olha o que Mateus, pastor, isso é louco que você está falando, mas o Evangelho para os que não creem é loucura, para mim e para você é sabedoria. Mateus capítulo 27, versículo 53, a palavra do Senhor nos diz assim, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A palavra do Senhor está nos dizendo que no domingo pela manhã, quando Jesus ressuscitou, muitos dos mortos saíram de suas sepulturas
e as pessoas viram entrar em Jerusalém aqueles que já haviam morrido. Aqui há duas coisas especiais. A primeira é se cumprindo que foi dito aqui em 1 Pedro, que ele desceu e pregou o Evangelho, falou do amor de Deus, e foram salvos aqueles que estavam ali. Mas a segunda coisa que me chama a atenção, que me faz, que a palavra salta aos meus olhos quando eu leio isso, é algo profético da parte de Deus, falando que um dia o seu povo entrará na nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. Mesmo aquele que morreu em Cristo, mesmo aquele que já foi à sepultura, no último dia o Senhor chamará o seu nome e ele levantará e entrará na Jerusalém. Esse foi um ato simbólico para o que vai acontecer no dia do Senhor. E Deus fez com que as pessoas vissem, homens, mulheres, pessoas que já haviam morrido, entrando em Jerusalém. Será assim no grande dia, no dia do grande rei, no dia em que ele vier buscar a sua noiva. Entraremos pela porta da frente na nova Jerusalém, e muitas testemunhas verão a igreja do Senhor, a noiva de Deus, entrando na nova Jerusalém. Quem é, pastor, essas testemunhas? Quem são essas testemunhas? Os anjos do Senhor estará contemplando a igreja de Deus entrando para morar na nova Jerusalém. Os anjos do Senhor olharão e verão você entrando na cidade santa, porque o teu nome já foi escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. No livro de Apocalipse nos diz que o nosso nome está escrito lá, e no último dia o nosso nome será chamado. Sabe aquela chamada que a professora faz, Isabel? Max Leandro, presente, professor. Naquele último dia ele vai chamar o meu nome, eu não sei qual é ainda. É um nome novo, mas no dia que ele chamar eu vou saber. Ele vai chamar o teu nome, um nome novo. E no dia que ele chamar você vai saber. E você vai dizer, presente: eis-me aqui, Senhor. Entraremos triunfantes na nova Jerusalém, adorando ao grande rei. A Bíblia nos diz que as pessoas viram ali homens e mulheres entrando em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus foi lá e falou aos cativos, como diz a palavra, e pregou o Evangelho. Apesar de ser o culto de Páscoa hoje, o domingo de Páscoa, mas hoje é domingo de missões. E isso tem uma representatividade muito grande para mim e para vocês que somos servos de Deus. Mais cedo eu falava aqui como os novos convertidos, os irmãos que se batizaram agora. Há um trabalho que Deus trouxe ao nosso coração, que eu intitulei Primeiros Passos. E eu dizia aos irmãos que aqui estavam exatamente isso. Deus chamou cada um de nós, e todos nós temos um propósito no reino. Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco, reclamando porque a cadeira está mais para um lado do que para o outro, que o ar-condicionado está frio ou está quente. Mas Deus nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus disse quando ele instruiu os seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Porque fazer discípulo, irmãos, não é simplesmente pregar a palavra, é levar aquela pessoa ao altar e ajudar a crescer na presença de Deus, ensinar. Sabe o que a palavra nos diz? Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando você aceitou Jesus, você era como uma criança. E o que Deus disse aos que já estavam na fé, referente a você, era dizendo: olha, ensina a essa criança, a esse novato na fé, o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, não vai se desviar dele.
Foi a ordenança dele. Ele nos mandou. Todos nós fomos chamados com esse propósito. E ele pregou ali, nos trazendo a referência que, uma alusão que precisamos pregar lá fora, que representa o inferno, a perdição. Quando olhamos para o mundo, olhamos como vemos alguém perdido. Onde estávamos um dia? Como éramos um dia? Errantes. Como diz uma canção antiga, como uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Mas Ele nos amou, nos trouxe para a sua presença, assim como Jesus fez com os que eram cativos. Mas a palavra nos diz que no domingo pela manhã, Maria Madalena e outras mulheres correram ao túmulo de Jesus. E quando elas correram ao túmulo, não encontraram nada, senão o lençol que cobriu o seu rosto e as ataduras que cobriam o seu corpo. E a Bíblia ainda destaca que o lençol estava de canto, separadinho, ali, dobrado. Por isso que alguns filmes que a gente vê de arrebatamento, a gente deixados para trás, tem essa cena. A pessoa desaparece e a roupa fica na calçada, dobradinha. É fazendo alusão a esse dia. Maria Madalena e as outras mulheres olharam e o túmulo estava vazio. Olha só ali. O lençol estava dobrado. Não tinha mais corpo. Não tinha mais corpo, não porque alguém levou, mas porque, como disse os anjos que apareceram a elas, porque procura entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ali a palavra do Senhor nos diz que passa alguns instantes e aparece um homem, e aquela mulher olha e diz: é um jardineiro, é o responsável por esse lugar. E ele começa a conversar com ela e ela percebe que não era um jardineiro, era um carpinteiro, era Jesus, Yeshua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá, que era morto, mas reviveu. Aleluia! E ela se aproxima querendo tocá-lo, e ele diz: não me toque, eu ainda não fui ao meu pai. Ele aparece aquela mulher e, desiludidos da vida, por não ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio, desolados, como nos encontramos em muitas oportunidades. A Bíblia diz que 2 discípulos caminhavam tristes, abatidos, desolados, e conversavam entre si, uma caminhada longa. Eles estavam indo para Emaús, e um olhava para o outro e dizia: mas como isso podia acontecer? Eu tinha a esperança que ele seria o libertador de Israel. Eu achava que era nele que teríamos essa libertação e sairíamos da mão de Roma. E se aproxima um homem deles. E naquela caminhada, aquele homem diz: o que vocês falam? Qual o assunto que vocês estão travando aí, que eu estou vendo vocês debatendo tanto? E eles perguntam aquele homem: você não sabe do que aconteceu? Você é um estrangeiro e é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Jesus foi morto, crucificado. Ele era um profeta, um homem de Deus, alguém que fazia milagres, e achávamos que nele seríamos libertos do domínio de Roma. Mas não foi assim que aconteceu. O sacerdote o prendeu e o crucificou. Já faz 3 dias que ele está morto. E aqueles homens chegaram em uma bifurcação. Os discípulos, quem sabe indo para a direita ou para a esquerda, eu não sei, sentido Emaús, e aquele outro homem
pendendo para o outro lado, ele diz: ei, amigo, fica conosco, o sol já está indo embora, já está tarde, fica com a gente, pousa aqui com a gente, come, e amanhã cedo você vai embora. Aquele homem desconhecido olhou para aqueles discípulos de Jesus e foi com ele. Esse trecho da Bíblia, essa história dos discípulos de Emaús, virou uma canção, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tens o meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Essas palavras daqueles homens viraram essa canção que é cantada até os nossos dias. Mesmo os mais novos na fé talvez conheçam essa canção. O saudoso José Inácio, meu primeiro pastor, já cantava essas músicas. E aquele homem desconhecido entra na casa e vai comer com aqueles homens. E a Bíblia diz que ele pega o pão, dá graças a Deus, parte e entrega aos discípulos. E a Bíblia diz que como uma escama sai dos olhos daqueles homens, e eles percebem que durante todo o caminho quem estava falando com eles era Jesus. E a Bíblia diz que ele desaparece. E eles procuram de um lado para outro e dizem: rapaz, o teu coração não queimava enquanto ele falava conosco no caminho? Ele disse: rapaz, só faltava explodir, mas eu não conseguia ver que era ele. É Jesus, ele está vivo. Se cumpriu o que ele disse, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Vamos voltar. E eles voltaram para Jerusalém correndo. Aqueles que estavam abatidos indo para Emaús voltaram para Jerusalém comemorando. E chegaram aos discípulos e começaram a contar: ele está vivo, ele apareceu a nós. E os discípulos, ainda em dúvida, sem acreditar, foram até na sepultura, viram que não havia corpo. Disseram que as mulheres estavam impressionadas, abaladas emocionalmente, por isso viu anjos falando com elas. Mas agora chegam dois homens, dois discípulos, dizendo que Jesus falou com eles. E a Bíblia diz que enquanto aqueles homens conversavam, no meio deles aparece um homem glorificado, vestido de branco, com marcas em suas mãos, e diz: paz seja convosco. Era Jesus no meio da sala falando com aqueles homens. Ninguém abriu a porta, ele não precisava mais de porta, ele passava entre as paredes, ele estava vivo, ele ressuscitou. E aqueles homens se alegraram, glorificaram a Deus. Eles glorificaram ao Senhor porque Jesus estava vivo, não porque ele está vivo até os nossos dias, e ele continuará vivo para toda a eternidade. E se houve um silêncio entre sexta e domingo, nunca mais Deus deixou de falar com o seu povo. Nunca mais Deus deixou de falar ao meu e o teu coração. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo. A palavra nos diz que no dia de Pentecostes ele veio e encheu a todos, e nunca mais ele nos deixou. Nunca mais ele abandonou a sua igreja, nunca mais houve silêncio. E quando você não consegue ouvir a voz do Senhor, o problema não está em Deus, o problema está em você. Você não está sensível. É você que não está conseguindo entender a voz dele, porque ele está falando contigo agora. O Espírito Santo do Senhor está testificando ao teu coração agora. Então para de dizer que Deus está em silêncio, que o tempo do silêncio já ficou para trás. Foram aqueles 3 dias em que Jesus estava na sepultura, mas ele ressuscitou e fala conosco todo o tempo. Quer ouvir a voz do Senhor? Abre a Bíblia e lê. Deus fala com o seu povo através da sua palavra. Quer ouvir
ouvir a voz de Deus? Ora a Ele e Ele vai te responder. Quer ouvir a voz de Deus? Ouve os profetas do Senhor falando e deixa o Espírito Santo de Deus tratar com a tua vida. E nunca mais você vai voltar para Emaús. Você vai permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Foi essa a ordem do Senhor. Ele vive. A sepultura está vazia. Se você tiver a oportunidade, viaje o mundo, conheça lugares, veja a tumba de Maomé e outros nomes que foram importantes para algumas religiões. E alguém vai te dizer ali: olha, aqui estão os restos mortais de fulano de tal, o grande profeta e que fundou tal religião. Mas se tiver oportunidade, vá em Jerusalém. E lá você vai encontrar uma placa, volta Dani, na frente do lugar onde ele foi sepultado. Estará escrito o mesmo o que lemos em Lucas capítulo 24, versículo 6. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ele é vivo. Glória a Deus. Deixa ele mudar a tua vida, deixa ele fazer morada em você, porque esse lugar está vazio, para que o teu coração esteja cheio da presença dele a todo tempo, em nome de Jesus. Amém? Hoje, domingo de Páscoa, dia de celebrar a ressurreição do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está vivo, ele habita em você através do Espírito Santo. Para de dizer que Deus está em silêncio, porque Ele já não está mais em silêncio. Amém? Fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo maior presente que nos deste, o teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós comemoramos a ressurreição dele. A morte de Jesus naquela cruz nos trouxe vida, remissão dos pecados, e a ressurreição dele no domingo nos garantiu a vida eterna. Obrigado, meu Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Gratidão a ti, Senhor. Hosana nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Santo, santo, santo é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Honra e glória seja dada a ti, meu Deus. E que tu encontre no meio da tua igreja um povo que te adora em espírito e em verdade. Prepara-nos para estarmos contigo no grande dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, mas eu
Ele vive. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Forte abraço.